Oi, turma, chegando para vocês para falar mais uma vez de telenovela. Bem-vindo a você que segue aqui o Aurora de Cinema. Bom, tá ali livros, né, que eu estudo, são alguns dos muitos que eu estudo para poder falar de teledramaturgia com conhecimento, né? Um é do amigo Valmir Moratelli sobre telenovela. Durante 20 anos, ele faz uma análise de 20 anos de teledramaturgia na TV Globo, acompanha como a telenovela mostrou o Brasil em tantas obras, não é? E a professora Adriana Coca, queridíssima, que foi da minha banca de qualificação do doutorado e será da próxima, né? De defesa. Então, só para dizer a vocês que a gente fala de teledramaturgia com estudo, com base, com argumentação. Tem vários outros livros, inclusive lembrei agora do Mestre Maior, né, a enciclopédia ambulante de teledramaturgia, que é o professor querido colega Mauro Alencar. Mas eu estou hoje aqui querendo falar com vocês sobre uma crítica que sequer a novela ainda começou. É sobre a próxima novela das 6, No Rancho Fundo, né? Que vem aí com André Beltrão, Eduardo Moscovis, o Helder Rodrigues, Tardelli Lima e uma porção de gente super bacana que fez Mar do Sertão. O autor e o diretor são os mesmos desta novela linda que foi Mar do Sertão. O autor é o Mário Teixeira e o diretor é o Alan Fitterman. Então eu estou ouvindo críticas sobre a novela, a começar do título, que dizem que o título Rancho Fundo coloca mais uma vez o Nordeste num lugar desprivilegiado, um lugar de fome, um lugar de escuro, um lugar de não sei o quê. Bom, tem vários tipos de críticas, algumas têm algumas coisas, digamos, que a gente pode levar em conta, mas tem outras que, francamente, gente, pelo menos estudem ou vejam o que vocês vão comentar. Não dá para comentar sem ter um pé na realidade, porque aí fica completamente aquela história, você está querendo like, você está procurando quem vale ouvir, você está querendo causar polêmica, e com as polêmicas vê se desperta mais seguidores. Vamos fazer o favor, né? Então você criticar uma telenovela que nem começou e você nem viu a anterior, que é da mesma autoria e fez tanto sucesso, foi uma novela tão linda que as pessoas têm saudade dela até hoje. Eu sou uma das que ficou órfã quando acabou o Mar do Sertão. Uma novela riquíssima, uma novela que faz uma homenagem belíssima ao Nordeste e, sobretudo, a vitória que estava para acontecer, a vitória do nosso querido sertanejo nordestino, ex-retirante, presidente Lula. Quando eu vi aquela novela começar justamente no ano eleitoral, numa novela que a cidade fictícia chamava Canta Pedra, o sertão era o sertão de Pernambuco, ou seja, vejam aí as referências a Lula, né? Uma novela que abria com a música Sobradinho, do Sai Guarabira, uma música de 77, ou seja, escrita no alto da ditadura, e que já me trazia Euclides da Cunha. Por que trazia Euclides da Cunha? Porque trazia a profecia do Beato, né? E o Beato que dizia que o sertão ia alagar, o sertão vai virar mar. Qual foi o Beato que disse isso e que foi parar no Cinema Novo de Glauber Rocha? Porque estava lá, nas prédicas do conselheiro, que Euclides da Cunha registrou. Então, a gente pode fazer digamos, uma assertiva de dizer que o conselheiro só existe por causa do Euclides da Cunha. Não que a pessoa, a figura verdadeira do Antônio Conselheiro, cearense de Quixeramobim, que foi parar nos sertões da Bahia e comandou a grande revolução que foi Canudos, não é? Que ele não existisse. Ele existiu, claro, mas nós só sabemos de sua existência com a potência que sabemos porque está no livro de Euclides, Os Sertões, lançado em 1902 e um retumbante êxito de público e crítica. Então a novela já abria com uma música que me trazia Euclides da Cunha, fora todos os imaginários que uma novela com uma música potente, com uma boa autoria, com um texto, um discurso, um excurso e um incurso potente trazem para quem está assistindo, não é? Então, quando eu vejo críticas à próxima novela das 6, de Mário Teixeira e Alan Fitterman, que vem aí e está deixando a gente super alegre, super feliz, eu e mais uma porção que sente saudade de Mar do Sertão, porque vai trazer de novo a Deodora, uma vilã loura,
ou seja, quebra de estereótipo, né? Faz muito tempo que as vilãs não são mais só morenas, digamos assim, é uma vilã loura, rica, classuda, Deodora, feita com brilhantismo por Débora Bloch. Ela vai voltar. E também o salafrário, agiota, malandro, que é o vespertino, feito por este ator paraibano por quem me encantei, o Tardelli Lima, que tem uma risada formidável e que deu um show com o seu vespertino. Ele vai voltar também. Vai voltar o Helder Rodrigues, que fez o Sabá Bodó, o prefeito corrupto, cheio de atrapalhada, enfim, maravilha de personagem. Creio que o Timbó, que foi assim um personagem tipo maravilhoso, feito pelo Henrique Dias, não é? Um personagem que tem uma ascendência grande na cultura brasileira, desde Pedro Malas Artes, não é? Ao João Grilo de Suassuna, vivido com tanto brilhantismo no cinema por Matheus Natchergali, que vai voltar no filme produzido e dirigido por Selton Mello, que estreia agora neste ano ainda, né? Então, assim, Mar do Sertão traz tantas referências importantes e tão bonitas para a nossa cultura, falando tão belamente do nosso sertão, e aí dizer que o sertão é mostrado sempre de forma triste, como um lugar assim, não é verdade isso, não é verdade. Então, quem não viu a novela, quem não tem argumentos baseados na teledramaturgia, na nossa história, na nossa literacia dramatúrgica, por favor, é melhor não falar, gente. Não afastem. É produto brasileiro. Então é muito melhor, por pior que seja, não é o caso, mas qualquer título de telenovela brasileira, como de nosso cinema também, por pior que seja, está contando da nossa realidade, da nossa gente, dos nossos tipos, das nossas situações, dos nossos ambientes, né, dos nossos espaços. Por pior que seja a retratação, a representação, por mais cheia de críticas que seja, ou de entraves, ou de coisas ruins, é bom que exista, está falando de nós, é mercado de trabalho para o Brasil. Vejam quantas pessoas são empregadas e trabalham para que um produto audiovisual brasileiro aconteça. Então é muita maldade, é muito desconhecimento, é muita falta de tato, sabe? Criticar uma coisa que você não vê, que você não estuda e que uma novela que ainda sequer começou. Então eu tenho várias coisas para elogiar de Mar do Sertão, não é? Então quando eu vi aquela novela com todos esses dados que eu falei para vocês, anunciando numa cidade do sertão de Pernambuco, fictícia, que foi reconstruída belíssimamente pela TV Globo, pelos seus artistas, né, de arquitetura, de desenho cênico, de ambiência, criaram uma cidade linda que dava vontade da gente morar lá. Uma cidade toda cheia de cores, ao contrário de dizer que é uma cidade triste, uma cidade cheia de cores linda. Começa trazendo uma personagem, claro, tem a história de amor inicial, com a Candoca, não é? Que é uma personagem vivida por esta atriz paraibana Isadora Cruz, que é muito bonita e muito talentosa. Vem aí numa próxima novela, que é o Guerreiros do Sol, do querido e grande escritor George Moura. Então tinha a Candoca, que foi a primeira personagem feminista, jovem, bonita, professora, que se torna médica dentro de uma ambiência sertaneja. Então não pode analisar Mar do Sertão e deixar de ressaltar isto. A personagem da Candoca era uma personagem feminista, que inclusive sofre assédio na novela, e aí os autores aproveitam para criticar o assédio, o patriarcado, o capitalismo, o coronelismo, sobretudo, é posto em xeque de forma muito forte. O coronel era vivido pelo Zé de Abreu com toda a competência, com toda a capacidade que ele tem de criar personagens emblemáticos. Então a Candoca era uma que batia de frente com ele. Teve a Heloísa Jorge, né, que era uma pastora, e também teve a menina que fazia a Lorena, não é? Que era a Mariana Senna, uma atriz linda. Elas eram três amigas, a Candoca, a Lorena e a Labib. A Labib era a Teresa Fonseca, que hoje é a Mariana de Renascer. Então tinham essas três meninas que eram uma trinca muito bonita, uma trinca feminista, que sofreu vários percalços. Elas por acaso estavam no sertão, mas as coisas que elas sofreram acontecem em qualquer lugar, a gente sabe disso. Não existe urbanidade sem favela, não existe favela sem Canudos, portanto, sertão
Canudo, cidade, urbanidade, tá tudo junto e misturado, é tudo Brasil. Tem que entender, tem que conhecer a história, né? Não pode chegar, começar a falar mal de uma telenovela sem sequer assistir, sem sequer ver as imagens, o que é que as imagens estão dizendo, o que é que tem dentro daquele emaranhado de coisas que aparentemente pode ser estereotipado, que pode ser caricato, não sei o quê. Claro que o horário das 18 horas é um horário em que as pessoas esperam mesmo ver uma coisa mais leve, digamos assim, mais engraçada, mais alegre. É claro que o horário é feito desta forma, não é? E as pessoas, claro que estão querendo ver no Rancho Fundo, porque vem destes autores, criadores, o Mário Teixeira e o Alan Fittema, que fizeram uma novela que deixou saudade em todo mundo. Então, se uma novela deixa saudade, é como um filme, uma peça de teatro, um livro, uma música. Se você escuta uma música e você sente saudade imediata, viva esta música, não é? Então, a novela também traz essa personagem que era a Xaviera, que é uma personagem que começa garota de programa, que começa pobre, cheia de problemas e tal, ela vai evoluindo durante a história, é feita pela Ju Cordeiro, né, que fez agora o Fuzue, e ela brilhou tanto na novela, ela foi tão importante dentro da trama, né, a sua atuação, que o personagem dela foi crescendo, não é? E ela virou talvez uma das mais queridas da novela, a Xaviera, que termina como prefeita de Canta Pedra. A novela termina antes da eleição de Lula, mas aliás, não termina depois. Ela Canta Pedra, sertão pernambucano, não é? E termina com o quê? A cena assim, emblemática desta novela, que você não pode analisar Amado Sertão e não falar nisso, né? O quadro principal das sequências finais em que a Xaviera aparece como prefeita é um quadro em que Xaviera sobe a rampa, né? Na realidade, ela não sobe a rampa porque não tinha rampa, mas ela anda o caminho até chegar à sede da prefeitura, numa dialogia potente, delicada, sensível e cheia de sentido, que é ela chegar à prefeitura da forma similar a que Lula chegou no Palácio do Planalto, né? Cheia de pessoas, de cadeirante, de negros, de pessoal da comunidade LGBTQIAPN+, então ela não subiu sozinha, ela não chegou sozinha à prefeitura, e a foto é emblemática, uma similaridade total com a posse de Lula, tanto é que o próprio presidente e sua equipe colocaram esta foto da Xaviera tomando posse, e ela dizia, faz o X, não é? Quer dizer, que coisa linda a telenovela fazer isso, esse diálogo belíssimo, né? Então, desde o começo, a gente vê que os criadores apostaram nisso, nessa vitória do Nordeste, nessa potência de a gente ter um candidato que a gente queria eleger e que a gente elegeu, e que tinha mulher na frente, mulher feminista à frente da campanha dele, e negros, crianças, idosos, não é? Criticando, né? Sendo contra o racismo, o etarismo, as críticas à mulher, enfim, estava todo mundo ali. Ela não chegou sozinha à prefeitura, a Xaviera. Ela chegou com todas essas grandes minorias invisibilizadas, ela chegou com todas elas como Lula chegou, na posse mais bonita que o Brasil já viu. Então, é uma novela que você não pode ver com frivolidade, com falta de conhecimento, sem ter visto a novela, né? Me parece até uma coisa parecida quando eu fazia bilheteria numa peça de teatro que eu fazia com o meu grupo lá no Ceará, porque fiz muito tempo de teatro como atriz, mas também fiz iluminação, fiz som, fiz assistência de direção, fiz figurino, enfim, eu trabalhei em teatro em todas as áreas, inclusive na bilheteria. E aí lembro uma vez que a gente fez um espetáculo, nesse eu não estava, e eu fui para a bilheteria, porque sempre era assim, a gente se dividia, ia para a luz, ia para o som, eu também sempre fiz assessoria de imprensa dos espetáculos, e aí eu lembro que a gente fez um espetáculo, e este espetáculo recebeu uma crítica rasante, sabe? Derrubando a peça e tal. Eu fui conversar com o diretor, porque eu era
bilheteira, estava sempre no teatro, lógico, estava sempre na entrada, e eu não tinha visto a pessoa que criticou, não é? E aí eu peguei e falei com ele, mas fulano, como é que essa pessoa criticou se ela não estava na plateia? Ela nunca foi. Aí ele rodou a baiana, né? Aí ele ficou tiririca e fez uma crítica arrasando com a pessoa sem sequer citar o nome dela. Então, que vocês que criticam telenovela não sigam este exemplo. Para criticarem, vejam, assistam. Se não gostam, não vejam, mas também não critiquem. Afinal de contas, é o maior canal, não é? É o maior acesso à produção de literatura ficcional que o brasileiro tem, que a maioria do brasileiro tem, porque livro no Brasil, infelizmente, ainda é muito caro. Como o acesso à escola, também não são todas as pessoas que querem ir, por isso que o governo lançou agora o programa Pé de Meia, para que os jovens queiram ir, para que os jovens não se afastem da escola, de ter escolaridade, de entender que a educação e o conhecimento modificam, como está aí agora mostrando Renascer, né? A grande telenovela de Benedito Rui Barbosa e Bruno Luperi e Gustavo Fernandes e tantos outros, mostrando, né, de forma muito categórica a importância da leitura, do estudo, do conhecimento, do acesso à educação. E uma outra coisa a ressaltar também, entre tantas outras, eu trouxe até um papelzinho aqui, mas não vou ler não, porque eu já disse tanta coisa, que a gente precisa ressaltar também em Mar do Sertão. Mar do Sertão é a primeira novela que se cria umas cenas do próximo capítulo. Veja bem, quanta coisa essa novela fez para a pessoa ver e já sair criticando sem a novela nem ter estreado. Foi a primeira novela cujas cenas do próximo capítulo eram apresentadas por dois repentistas, o Totonho e o Palmito, feito pelos artistas paraibanos José e Luquete, com brilhantismo, com carisma. Olha, eles eram tão queridos de todo mundo que no final das contas a novela terminou de forma belíssima. Não vou nem dar spoiler, vejam no Globoplay, procurem na internet. Outro dia eu falo sobre isso. A novela terminou lindamente no entrelaçamento desses personagens, né, que a gente acabou conhecendo mesmo, foi como José e Luquete, e com o entrelaçamento deles com todo o elenco, né? Houve uma quebra total da quarta parede, equipe técnica, elenco, diretores, todo mundo se abraçando e invadindo a fictícia Canta Pedra, né? Todo mundo feliz, porque, enfim, a gente tinha eleito um cara do sertão, um ex-retirante, um nordestino, pernambucano, que dialogava perfeitamente com o final que Xaviera teve. Então, viva Mar do Sertão, meu aplauso muito caloroso para esta novela e toda a equipe que fez esta lindeza, e meus votos de sucesso para Rancho Fundo, né? No Rancho Fundo, que vem aí com André Beltrão, Eduardo Moscovis e tantos outros. Eu já espero que seja uma novela linda. E mais uma vez, Mário Teixeira e Alan Fitterman trazendo de volta também Luquete e José. Então, viva Mar do Sertão, viva a teledramaturgia brasileira, aplausos para quem continua fazendo teledramaturgia do Brasil com a melhor qualidade. É isso, gente.